Por que o debate e a defesa da família é tão importante para essa eleição, né, para a eleição presidencial? E por que essa questão tem definido, em grande parte, o voto das mulheres evangélicas em Jair Bolsonaro, né? Vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, à luz de dois livros. Um que eu li recentemente, que é o Povo de Deus, né, do Juliano Spier, da Família como Espelho, que é o livro mais antigo da Cynthia Sarti. São dois antropólogos que ajudam a gente a entender esse problema. E acho que também vale a pena a gente trazer aqui para nossa análise um documentário recente que a BBC acaba de lançar sobre as mulheres evangélicas, em que eles ouvem mulheres evangélicas que continuam votando no Bolsonaro e que se arrependeram, né? Mas por que a família é tão importante? Por que ela provavelmente vai ajudar a definir essa eleição? Quer dizer, o Juliano Spier e o documentário também mostram isso. A família é fundamental para as mulheres evangélicas, que são normalmente pobres e negras, e elas são as responsáveis pela reprodução da família e pela manutenção da família, né? E elas sentem muitas vezes que a família está ameaçada, por exemplo, pela entrada dos filhos na universidade, né? Porque eles começam a questionar os valores familiares e colocam em xeque aquela estrutura, e é normal que isso aconteça no processo enfim, de expansão do ensino superior, né? Acho que esse tipo de fenômeno aconteceu em gerações anteriores, né? Eu não tenho dados, eu não conheço nenhum estudo específico a respeito disso, mas a gente tem uma vivência, eu tenho pais, né, que ascenderam socialmente de famílias pobres, imigrantes, né, europeus que vieram para trabalhar na agricultura, e existe esse estranhamento da família, muitas vezes, em relação a quem chega no ensino superior, achando que a pessoa ficou arrogante, que ela não pensa mais na família, não pensa mais como as pessoas com as quais elas foram criadas, né? Mas tem um ponto além, né? Além da questão cultural, além da questão dos afetos que são mobilizados, né? Além da questão religiosa, tem um aspecto importante que a Cynthia Sarti ressalta, né? E aí talvez um pouquinho de raciocínio materialista, né, econômico, tradicional seja útil, é que a família é uma grande estratégia de sobrevivência das famílias pobres, ou das famílias mais pobres, num contexto, né, de um sistema, digamos, de mercado, de uma sociedade de mercado como a brasileira, uma sociedade que está inserida no capitalismo, né, mas que não conseguiu enriquecer o suficiente, né, para permitir que as pessoas tenham uma trajetória individual, né? Por exemplo, saiam da casa dos pais e tenham uma vida própria, podendo se manter com o seu próprio salário, né? Grande parte da estratégia de sobrevivência das famílias mais pobres, isso a Cynthia Sarti mostra, é justamente estratégia de colaboração dentro da família e também entre as famílias mais pobres, gerando redes de solidariedade em que as pessoas se ajudam. Isso tem um aspecto extremamente bonito, né, que mostra um modo de viver solidário, mas também é sinal do nosso atraso econômico, né, sinal do nosso atraso econômico em relação aos países em que um jovem, né, muito cedo, que seja formado numa escola pública, né, pode cursar uma universidade de graça e pode ter acesso a uma série de apoios econômicos que vêm do Estado, de modo a ele romper com a família e não morrer de fome, né? E também não se sentir culpado, né, de ter rompido com a família e ter deixado todo mundo ali à míngua, né? Então, existe uma ligação que eu acho que nem sempre é problematizada e nem sempre tem sido trazida para o primeiro plano, uma relação entre esse aspecto do nosso atraso econômico e a importância de determinadas estratégias de sobrevivência, mais, digamos, comunitárias, né, e que aí se acoplam, né, a formas religiosas, né, que também são comunitárias, e que produzem, né, o que reforçam, né, o que dão mais força ainda, né, a esse modo de pensar religioso,
que coloca a família sempre em primeiro lugar e não a liberdade individual, não o indivíduo, né? Isso aparece no documentário de maneira muito eloquente na fala de uma das mulheres que dizia, olha, eu sinto que existem pessoas, é uma pastora que está falando, filhos que acham que podem viver como querem, né, e aprendem isso na universidade e rompem e saem desfigurados, transfigurados, né, completamente modificados, transformados é a palavra que ela usa, né, da universidade, né? Isso tem um aspecto, claro, religioso, cultural envolvido, mas também tem uma questão de sobrevivência e material envolvida. Então, se a gente não conseguir pensar tudo isso em conjunto, né, se a gente não conseguir juntar essas pontas todas e oferecer uma alternativa de crescimento para o país, né, a par de uma discussão também, digamos, ética, também uma discussão cultural, digamos assim, também enfim, um debate existencial sobre forma de viver e sobre liberdade de manifestação da sua forma de viver, enfim, do seu gênero, das suas escolhas pessoais, etc., a gente não vai caminhar muito, né? Então, acho que esse debate tem que ser feito em conjunto. E aí o peso que ganha, talvez um peso desproporcional para nós, que soe desproporcional, né? Para quem vive numa realidade de classe média já relativamente emancipada da família, né? Pessoas que conseguem, enfim, de alguma maneira ou de outra, né? Se juntar e sair de casa, pagar um aluguel, porque não é uma coisa óbvia, né? Um jovem hoje conseguir um emprego e conseguir com esse dinheiro pagar um aluguel e sair de casa logo depois que ele se forma, já não está mais virando uma coisa óbvia, né? Já não é mais uma coisa óbvia, se é que algum dia foi no Brasil. Talvez em algum momento histórico ali, muito específico, no governo Lula, quando teve um crescimento econômico muito grande, né? E realmente é um fluxo de dinheiro grande circulando no país, isso foi uma realidade. Mas não é uma realidade para grande parte dos jovens. Isso vai se agravar, né? Esse problema pode se agravar com a cobrança de mensalidade nas universidades, né? Que é uma outra garantia que as pessoas têm de ter uma perspectiva de sair de casa, né? Ou de, enfim, romper com a família, mesmo que ela seja um pouco mais rica, né? Que ela pudesse eventualmente pagar a universidade, mas também ela pode, né? Se a universidade é pública, romper com essas correntes e, enfim, cursar uma universidade, ter um apoio econômico como indivíduo, né, independente da família. Então, é importante retomar essa discussão sobre essa liberdade existencial de manifestar o seu gênero, manifestar a sua escolha de valores, etc., né, com um debate, eu acho, econômico, materialista, né, sobre quais são os pressupostos, digamos, jurídicos e econômicos para que um indivíduo possa se formar, né? Eu acho que isso, na visão marxista, era muito claro, né? Isso era tudo muito claro, né? A individuação que o capitalismo permite tem esse aspecto progressista, né? Claro que isso não precisa acontecer pela via do capitalismo, pode acontecer via transferência de recurso via imposto por meio de um sistema, por exemplo, de renda mínima, ou por meio de um sistema de bolsas que sustente, que ofereça uma infraestrutura econômica para as escolhas individuais, para as escolhas, né? Porque um jovem ou, enfim, uma jovem, seja no interior do país, seja numa grande capital, né, que resolva manifestar a sua sexualidade de uma maneira divergente do padrão de uma família, né, que seja autoritária ou que tenha algum tipo de restrição muito violenta a esse modo de se manifestar, certamente vai estar presa nessa rede familiar, ou então pode ser empurrada para uma situação de marginalidade se não tiver um mínimo de um apoio econômico, né, para que ela possa fazer essas escolhas. Então, não dá para separar o debate, né, religioso, enfim, existencial, de gênero, de raça, etc., de uma discussão, eu acho, né, nesse ponto eu acho importante lembrar o livro da Cynthia Sartre,
econômica e digamos, materialista. Né? Acho que é esse o palpite que eu queria dar. Nesse momento em que a gente está todo mundo tentando entender o que a gente pode fazer e como é que a gente vai lidar com a próxima eleição e que tipo de resposta a gente pode oferecer como intelectuais e também como cidadãos ao que tá ocorrendo. Eu estou tentando aqui em alguns momentos oferecer as minhas ideias para quem tiver interessado em pensar esses assuntos, tá bom? É isso.